Fala pessoal, tudo bem? Professor Hudson na área, começando mais uma videoaula de física para corrigir o teste online aplicado para as turmas de primeiro ano. O formulário que eu enviei para vocês, então ele já está aqui à direita, ó. As minhas informações, eles vêm, informações pessoais que vocês colocam, né? Então a gente já começa aqui, primeira questão. O assunto que foi abordado no teste online foi leis de Newton, perdão, e algumas aplicações também, né? Então vamos lá. Eu já estou aqui com a minha anotação aqui à esquerda aqui para poder fazer. Então vamos começar. Uma caixa de 8 kg se encontra numa superfície horizontal sem atrito sob a ação de duas forças horizontais e de mesmo sentido, de valores 10 e 26 newtons. A aceleração dessa caixa será de quanto? Bom, então, se você quiser, né, visualizar, a superfície está aqui, a caixa está aqui, são duas forças apontando para o mesmo sentido, então a gente pode considerar que as duas estão, sei lá, para a direita, tá? Uma com valor 10 newtons e a outra com valor 26 newtons. A massa desse objeto, 8 quilos. Então, para calcular a aceleração é a divisão da força resultante, que vai agir sobre essa caixa, dividido pela sua massa. Essa é a aplicação da segunda lei de Newton, né? Como as duas forças estão apontando para o mesmo lado, para o mesmo sentido, você soma os valores. Se fosse sentidos opostos, você iria subtrair. Como aqui está apontando para o mesmo lado, então vai ser 10 mais 26, que dá 36. 36 eu vou dividir por 8. Então isso aqui vai dar quanto? 4,5, né? 4,5 é a unidade de aceleração, metro por segundo ao quadrado. Essa alternativa que está aqui. Qual o valor da força resultante necessária para produzir uma aceleração de 17 metros por segundo ao quadrado em uma bola de 0,4 quilos? Aplicação direta da lei de Newton, né? Força resultante é o produto da massa vezes a aceleração. É que aqui a gente já calcula a força resultante usando a fórmula. É diferente da primeira situação que teve uma situação colocada, né? Para você tentar visualizar, então aqui já é a aplicação da fórmula direto. A massa é 0,4 multiplicado por 17. Tá, isso aí vai dar quanto? 0,4 vezes 17, fazendo aqui. 0,4 vezes 17 dá 6,8. Essa alternativa aqui. 6,8 newtons. Beleza? Vamos lá. Terceira questão aqui. Vou pegar uma cor diferente, pegar um preto aqui. Um lustre de 0,8 kg está pendurado ao teto por um fio. Sabendo que o campo gravitacional G é igual a 10 newtons por quilograma, o valor da atração do fio feito no lustre vale quanto? Então, olha só, o que você tem que visualizar aí? O lustre não está numa situação de equilíbrio, ele está pendurado. Se ele está pendurado, ele está parado. Então, imagina que isso aqui é o lustre. Tá? Vou fazer um desenho aqui simples. Isso aqui é o fio, né? Que está suspenso. Teto é aqui em cima. Tá? Então as forças que estão agindo aí nesse lustre é o que? A ação da gravidade puxando o lustre para baixo. Né? Então você tem a ação do peso para baixo, peso. E a atração T para cima, né? A gente representa por T, a atração que o fio faz, justamente para segurar o peso do lustre. Então, a intensidade dessa atração é o quê? É igual à intensidade do peso. Tração é igual peso. E como é que você calcula o peso? Massa vezes a gravidade, vezes o campo gravitacional G. Então, vai ser a massa, que é 0,8, vezes a gravidade, que vale 10. 0,8 vezes 10 dá 8, é esse 8,0 newtons que está aqui.
Beleza? Show. Vamos lá. Próxima questão. Calcule o valor da tração feita por cabo de aço em um elevador de 620 kg com duas pessoas de 70 kg cada para subir com uma aceleração de 1,6 metros por segundo ao quadrado. É o problema igual que a gente fez, né, no nosso trabalho. Né? O elevador está aqui. Duas pessoas dentro dele. Tá? O elevador está aqui. E esse cabo de aço, né? Cabo de aço aqui, ele tem que fazer uma força, né? Ele geralmente vai fazer uma força para cima, com uma certa intensidade, força de tração T. E sempre a luta aqui, a luta vai ser da tração com peso, né? Peso P. Esse peso aqui é o peso total da situação, é o elevador, junto com as pessoas dentro. Então, como é que você vai ter que fazer? Aqui você vai ter que fazer o seguinte. Você vai aplicar a segunda lei de Newton dessa forma aqui. Força resultante, Fr, é igual a massa vezes aceleração. Só que essa massa é a massa total da situação. A força resultante aqui nesse caso, como eu quero que o elevador suba acelerando, a tração vai ser maior que o peso. Então, por isso que é a atração menos o peso. É uma força menos a outra. A força que está para cima tem mais intensidade do que a que está para baixo. Por isso que ela vem primeiro aqui na conta. Esse peso é o peso total da situação, tá? Massa total vezes a aceleração da situação. Tração menos. Qual é o peso total? Esse peso total você faz assim. Você soma a massa de tudo, tá? A massa total é 620 mais 70 mais 70. Ou seja, 620 mais 70 mais 70 dá 760 de massa. Então, a massa é 760 multiplicado pela gravidade, que vale 10, está aqui, esse dado aqui, igual a massa é 170 vezes a aceleração, que é 1,6. Então, aqui entra a massa. Aqui é a massa vezes a gravidade. Então, aqui fica menos 7.600. Tá? Aqui, 760 vezes 1,6 dá 1.216. Fiz essa conta aqui. Então, qual o valor da tração? Você vai pegar esse valor aqui que está negativo, passa para lá positivo. Então, você vai somar 1.216, você vai somar com 7.600. Aí, você vai somar. Isso dá 8.816 newtons. Que essa alternativa que está aqui, ó. Primeira que apareceu aqui, mas trocava a ordem, né? Você tinha que ver qual que ia cair para você. Próxima questão aqui. Deixa eu arrumar espaço aqui na minha folha aqui. Na situação a seguir, Caio exerce uma força F1 de valor 44 newtons, enquanto João exerce uma força F2 de valor 36 newtons, num piso sem atrito. A força resultante sobre a caixa vale quanto? Ó, o Caio está empurrando para a direita, tá? Então, se a gente fosse fazer um desenho aqui, ó, caixa está aqui. Eu vou fazer o desenho só com as forças, tá? Então, o Caio está fazendo uma força para a direita, ó, a posição do boneco aqui, ó, a setinha está aqui, ó. F1 vale 44 newtons. E o João, né, está fazendo uma força de 36 newtons para a esquerda. Tá aqui, ó, o João aqui, ó, para a esquerda. Ó a setinha aqui, ó. Então, a resultante vai ser como? Como as duas forças estão opostas entre si, você o quê? Subtrai uma força pela outra. 44 menos 36, que dá 8. Para onde? A maior está para a direita, então é 8 newtons para a direita. A resultante está para a direita, tá bom? Uma caixa de 40 kg se encontra parada no alto de uma rampa
cuja inclinação vale 30 graus. O valor do atrito estático exercido pela rampa na caixa é de quanto? Gente, olha só. Essa situação aí, né? A caixa está no alto de uma rampa. Tá aqui. Tá aqui, ó. Caixa aqui. Está aqui. Tá? Essa situação é a seguinte. Como eu também já falei na sala, se ela tem a ação do peso aqui, e esse peso a gente tem que decompor ele numa parte que está na direção do plano, que eu vou fazer um desenho aqui, ó. Vou traçar um sistema de referência aqui, ó. Um aqui, um aqui. Tá? Esse eixo que eu acabei de desenhar agora, ele é paralelo ao eixo do plano. E esse aqui, né, faz 90 graus com ele. Então, olha só aqui, essa força-peso tem uma parte do peso que está aqui. Essa parte aqui que eu estou desenhando aqui de marrom. Essa é a parte que a gente chama de PX, porque a gente chama isso aqui de eixo X, né? E tem a parte aqui que a gente chama de PY. Só que, o quanto vai valer o atrito estático? O atrito estático é uma força que está aonde? Ela está aqui, ó. Ela está aqui, agindo aqui, ó. Ela está impedindo, chamar de AE, atrito estático. Ela está impedindo que o bloco desça a rampa. Então, se eu digo que o bloco está parado, essa força, ela está equilibrada com essa. Ela tem que ter o mesmo valor para poder segurar ali. Então, a intensidade do atrito estático tem a mesma intensidade do valor de Px, que é a parte do peso que está naquela direção ali. E como é que você calcula Px? Como a gente já falou, pega o valor do peso e multiplica pelo seno do ângulo, que no caso é 30 graus, na questão. Então, você vai pegar aqui, o peso é 40 vezes 10, ó, é a massa vezes a gravidade, multiplicado pelo seno do ângulo, que seno de 30 graus está aqui, ó, 0,5, ou 1 sobre 2. 40 vezes 10, 400, 400 vezes meio, 200. 200 newtons, está aqui, a primeira opção aqui, tá bom? Tá dando sempre a primeira opção, porque aqui é a minha matriz original, mas quando o aluno fazia, misturava, né? E temos ainda aqui, temos duas questões, tem duas questões aqui ainda parecidas, né? Não, são iguais, uma eu peço o contato, cadê? Volta aqui, isso, dessa aqui, tá. Dois blocos A e B de massas 7 e 3 kg são empurrados com uma força de 32 newtons. Ao longo de uma superfície sem atrito. O contato entre A e B vale quanto? Vamos lá. O contato entre A e B vale quanto? Essa aí também a gente já sabe como ataca esse tipo de questão, né? Espero que vocês saibam, mas eu vou fazer aqui rápido. Você primeiro tem que calcular a aceleração desses dois. E a aceleração é a força resultante dividido pela massa total dos blocos, que aí você soma essas duas massas. Você calcula a força resultante que está acelerando os dois juntos, que no caso é 32 newtons. E a massa total você soma a massa dos dois, 7 mais 3 dá 10 quilos. Então 32 dividido por 10 dá 3,2. E a unidade de medida é metro por segundo ao quadrado. Aí, para achar o contato de A entre B, você olha um ou olha o outro. É mais fácil aqui você olhar o B e aplicar a segunda lei de Newton para o B. Por quê, professor? Porque é o seguinte, o B está sendo empurrado pelo A. Força que A faz no B. Então, se você aplicar... O A está aqui, né? Eu não estou desenhando, mas o A está aqui em contato com ele. Desenhar como se fosse um fantasminha aqui, ó. Ele está aqui, ó, o A, ó. O A está aqui. Mas é o A que empurra o B.
A está sendo empurrado por aquela força F ali, mas quem está empurrando B é o A. Aí você aplica a segunda lei de Newton para ele, que é a força resultante é igual à massa de B vezes a aceleração. A força resultante que age sobre o B é justamente a força que A está fazendo nele. Força que A faz em B igual a massa de B, você pega o valor aqui, dá 3, e multiplica a aceleração, que é 3,2. 3 vezes 3,2 dá quanto? 9,6 newtons, está aqui. Aí aqui, o que eu fiz? Eu peguei a mesma figura, só que eu pedi para calcular o seguinte, eu falo que estão sendo empurrados, né, por uma força de 32 newtons, te dou o valor do coeficiente de atrito dinâmico, que agora a superfície oferece atrito. Eu estou pedindo para você calcular a força total de atrito que A e B vai experimentar. Como o coeficiente de atrito é o mesmo aqui nesse caso, aí aqui você pode fazer o seguinte, né? Você vai ter a seguinte situação. Nessa questão aqui. O atrito que age em A e em B, você pode calcular separado se você quiser, tá? Que o atrito sobre o A, força de atrito sobre o A, é o coeficiente de atrito μ, que é o μ, no caso, é o μ dinâmico, né? Vezes a força normal que age sobre o A. Nessa situação, a força normal que age sobre o A é igual ao peso dele, que é a força que a Terra faz para puxar ele para baixo. Então, é 0,3, é o coeficiente. Essa força normal é igual ao peso de A. Peso de A é 7 vezes 10, que é 70. Isso aqui, essa conta dá 21 newtons. Esse é o atrito que age sobre o A, tá bom? Agora, o atrito que age sobre o B, você vai fazer a mesma conta, só vai mudar o quê? Só vai mudar que a força normal é diferente, né? Força normal que age sobre o B. O B, a massa é 3, então a força normal é o peso do B, né? Que é 3 vezes 10, que é 30. 30 e aqui é 0,3. Quando você multiplicar, isso dá 9 newtons. Então, o total de atrito está sendo quanto? 21 mais 9, que é esse 30 que está aqui, ó. 30 que está aqui. Aí é a mesma situação, mas eu peço para você me indicar a aceleração dos blocos, né? Pô, já calculei a força de atrito, né? Então, eu tenho o seguinte, a aceleração A é a força resultante sobre a massa total. Só que essa força resultante é 32, que está empurrando para a direita, que é a valor dessa força aqui, ó, menos o atrito, que o total vale 30, então é menos 30, sobre a massa total, que é 3 mais 7 mais 3, que é 10. Então vai dar o quê? 2 sobre 10, que é 0,2 metros por segundo ao quadrado. Aqui. Essa sim vai fechar, né? Na situação estática, ou seja, parado, o valor da força que o banco exerce sobre a mesa vale. O banco exerce sobre a mesa é igual à força que a mesa faz no banco. Ação-reação. O banco força a mesa para baixo. A mesa reage forçando o banco para cima. Só que a mesa, essa força que a mesa faz, não tem que equilibrar o peso das duas coisas que estão em cima dela, que é o banco e aquele bloco ali. Então é só você fazer o seguinte, você pega a massa do bloco e a massa do banco, dá 15 quilos, você soma e multiplica pela gravidade, que é 10. 10 mais 5, 15 vezes 10, 150, tá aqui. Essa é a força que o banco está fazendo na mesa, que é igual a mesa faz no banco. A mesa tem que equilibrar o peso de tudo que está em cima dela.
Então a mesa faz essa força no banco, para equilibrar os dois que estão em cima dela. É isso aqui. 20 minutos de aula, espero que tenha aí acendido uma luz aí nesse conteúdo para você. Abraço, boa correção, bons estudos.